igreja. Amém. Jesus Cristo, aleluia, será sempre minha canção. aleluia, Amém. aleluia. Pai, nós te agradecemos pela bênção de estarmos na tua casa para nós te louvarmos. Sim, nós te louvamos em todo o tempo. Nós te louvamos porque tu és aquele que tens cuidado de nós, porque tu és Deus, digno és de toda a glória. E ó Deus, o teu povo se reúne neste santuário. A despeito das circunstâncias da vida, ó Deus, nós temos visto a tua boa mão. Amém. A tua palavra nos diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, uns encurvam-se e caem, mas nós continuamos de pé, e de pé continuamos, estamos, porque a nossa confiança vem do Senhor, Aleluia. aquele que Amém. tudo pode, e nenhum Pai. dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Por isso o louvor é para Ele, Sim. para Ele a glória, para Ele a honra. Ele é o Pai. Senhor da igreja. Amém. E nós levantamos o seu nome bem alto, Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Louvado seja o seu nome na sua igreja, nas nossas vidas. Amém. Ó Deus, que tu possas nos ajudar cada dia a viver para Ele. Sim, Pai. Tudo, ó Deus, é por causa dele. E Amém. Ele é o motivo do nosso viver. Louvado seja o seu nome. Amém. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus, de Jesus Cristo. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Para sempre. Amém. quão profundas riquezas o saber e o Conhecer de Deus. aleluia. Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos. quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos. a Ele a glória, igreja. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. para sempre. Amém. Amém.
glória. Em todas as circunstâncias nós glorificamos o seu nome. Mesmo nas difíceis, quando a nossa fé é provada, quando nós não sabemos o que fazer, meus amados irmãos, é momento de nós dependermos dele. É nas provações que crescemos. Nós crescemos um pouco mais. A palavra de Deus nos diz que nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação, mas nós conhecemos Deus, Jesus, nos momentos difíceis, porque nós aprendemos a depender dele. Nós talvez nesses momentos nos perguntamos, como os discípulos perguntaram: Senhor, não te importas que pareçamos? Ele se importa. Ele se importa. E Ele provou que Ele se importa por nós, meus amados irmãos, garantindo-nos a salvação eterna. A certeza de que um dia todos nós, deixando este mundo, estaremos com Ele ali no céu. Mas mais do que isso, meus amados irmãos, essa esperança também é vivida hoje nesse mundo. Ele se importa porque Ele nos disse: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Nos momentos do aleluia, do graças a Deus, nos momentos em que os nossos olhos parece que não se levantam do chão, estamos abatidos e perguntamos: por que estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas-te dentro de mim? Mas o salmista diz: espera em Deus, espera em Jesus, confia no poder dele e Ele vai te ajudar diante das tentações da vida, das provações da vida, dos obstáculos da vida. Que a tua fé possa ser fortalecida, vivendo para Ele, na dependência daquele que tudo pode, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. as montanhas E vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provas
te agradecemos por essa certeza. Sim, Senhor. Sim, Pai, cada dia, nossas vidas são vividas no dia a dia, na dependência do Teu Santo Espírito. Nós sabemos, ó Deus, que somente avançaremos, somente conquistaremos, atravessaremos os obstáculos da vida se nós levantarmos os nossos olhos, ó Deus, retirando-as das circunstâncias da vida, colocando-os em Ti. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem por estar no topo da montanha, não por vislumbrar que dias melhores virão, por estar em circunstâncias favoráveis no monte. Mas, ó Deus, é saber que no monte ou no vale, Tu bem perto estás dos que Te adoram, dos que buscam a Tua face. Ajude-nos, ó Deus, a ter essa certeza, Pai, de que Tu estás conosco. O Teu cuidado é uma realidade nas nossas vidas, na vida da Tua igreja. Sim. E nós descansamos no poder de Cristo. Nós entregamos as nossas ansiedades a Ti, Pai, porque Tu tens cuidado de nós. Sim, Pai. Nessa hora, Deus, eu oro a favor de cada um de nós, da Tua igreja. Eu peço a Deus que Tu possas ajudar-nos cada dia, Pai, a sermos mais como Cristo. Ó Deus, dá-nos um coração que ama. Sim, Pai. Dá-nos um coração que não guarda rancor, nem mágoa, nem ressentimento. Dá-nos um coração de Jesus. Amém, Senhor. Para que vivendo Jesus seja glorificado. Para que agindo o Teu nome seja exaltado. Para que falando a Deus, possamos a Deus ser cartas abertas, lidas por todos os homens. Amém, Senhor. Porque as palavras que saem são de bênção e não de maldição. Sim, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, cada irmão nessa congregação, seja pelo Teu Santo Espírito dirigido. Cada um, ó Deus, possa viver de acordo com a Tua vontade. Irmãos em casa, recebam a Tua bênção também nesta manhã. Eu oro, Deus, a favor da minha família em Cabo Verde. Eu trago na Tua presença o meu pai. Eu oro por ele, ó Deus, pedindo a Tua bênção sobre ele. Eu oro, Deus, a favor dos meus irmãos. Eu peço, ó Deus, a Tua bênção. Amém, Senhor. Cuida, ó Deus, da minha casa, da minha família, dos meus que não estão presentes. Sim. Ó Deus, Tu és o Deus que tudo pode. Eu oro, Deus, a favor da Tua igreja, Pai. Amém, Senhor. Ajuda-nos a sermos um como Tu és com Jesus Cristo. Comece na minha vida. Faça-me, ó Deus, um servo que inspira amor dos meus irmãos. Comece, ó Deus, em mim. Ajuda, ó Deus, que o Teu povo, vendo para mim, mesmo nas minhas limitações, mas possam saber que eu adoro a Ti, eu glorifico o Teu nome. Amém. E eu procuro viver cada dia o amor que Tu nos amas e Tu tens realmente desejado que a Tua igreja possa viver esse amor. Amém, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ver na vida de cada irmão algo bom. E, ó Deus, nas nossas limitações, na limitação de cada um, nós possamos, como igreja, dizer: eu vou fazer a minha parte para ajudar. Amém, Senhor. Pai, que cada membro dessa igreja, que cada irmão e amigo que vem a esse santuário possa ser um guardador do seu irmão. Sim, Pai.
Eu oro a Deus pelos nossos lá em casa, sejam por Ti guardados também. Ó Deus, que possamos entregar tudo a Ti. Eu oro, Pai, pedindo por grandes coisas. Sim. O mundo tem falado do novo normal, mas eu não falo do novo normal, eu falo do nós retornarmos as bênçãos que Tu nos tens dado de estarmos uns com os outros, Pai. Sim, Pai. Ó Deus, no Teu tempo, sem o uso de máscaras, Sim. sem distanciamento social, Sim. mas também que nesses dias, quando, ó Deus, esse tempo chegar, também nós não possamos ser ingratos. Ó Deus, que nós possamos agradecer, porque Tu tens ouvido as nossas orações e Tu nos tens livrado. Amém. Amém, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa a Tua igreja. Amém, Senhor. Somos gratos, ó Deus, pelo bom Espírito reinante, ó Deus. Bom podermos ter os nossos irmãos chegando ao tempo da oração. Sim. Ser desafiado, ó Deus, como pastor para mais um encontro da oração na Tua casa. Saber que há um desejo do melhor para a igreja do Senhor. Sim, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a sermos melhores. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos bem perto de Ti. Amém, Senhor. Cuida, ó Deus, da Tua igreja. Amém. Cuida dos Teus. Eu não falo apenas da nossa igreja, ó Deus, aqui a Igreja Internacional, mas a igreja de Cristo à volta do mundo, Sim, Senhor. Pai, amém. onde a Tua palavra é pregada com fidelidade, haja resposta, ó Deus, de vidas transformadas, porque pregada com fidelidade ela não volta vazia e o Teu Santo Espírito ministra. Amém. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo do pecado possa nos convencer a uma vida de santidade. Amém, Senhor. Longe de Ti, ó Deus, o Teu Espírito nos traga para perto. Que o nosso maior desejo, ó Deus, é vivermos para Ti. Amém. Sim, Pai, diante das vicissitudes da vida, que possamos romper em fé, Amém, Senhor. Amém, Pai. vivendo a vida que Tu desejas que vivamos. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Rompendo em fé, Minha vida se revestirá do Teu poder, morrendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, vou perder fé. A cada dia vou viver, vou perder fé. a cada dia vou viver. Rompendo em fé. Aleluia. Amém. Louvado seja o Essa Senhor. canção, pastor, tem tocado meu coração. Amém. Já tem alguns dias que eu estou ouvindo essa música. Eu disse, vou lutar e vencer. Mas, irmãos, por que nós temos que lutar? Porque temos lutas. Temos sacrifícios do dia a dia, do trabalho, em nossos familiares. Temos lutas para lutar. Mas eles nos prometem para lutar e vencer. Cada dia, irmãos. Amém. Que eu andar com Jesus não quer dizer que tudo vai bem. Não. Temos lutas, irmãos. E eu digo, por que essa canção diz, vou lutar e vencer?
Porque há vitória, irmão. Há vitória em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a Deus por isso. Amém. Porque Ele nos prometeu a vitória. Quando a luta vier, há vitória, irmão. Amém. Nós temos que acreditar a cada dia. Tem tocado o meu coração essa música. Vou lutar e vencer. Cada vez que a minha fé é provada, Ele nos dá uma chance de viver um pouco mais, irmãos. Se não fosse Ele, como que podemos, como o nosso pastor às vezes disse, como que podemos andar uma milha a mais se vier as lutas e não abrir os nossos olhos e olhar para Ele e pedir força para lutar e vencer. Eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelos meus irmãos, pela essa igreja que tem abrido a porta, e eu peço os irmãos que orem por mim, para a minha família, e que juntos possamos servir o nosso Deus, na nossa casa, no nosso trabalho e no nosso dia a dia. Que sempre possamos pensar que nós estamos aqui para servir o nosso grandioso Deus. Amém. E eu agradeço por tudo. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Continuemos orando uns pelos outros. No nosso tempo de estudo bíblico, nós temos falado sobre como enfrentar as dificuldades da vida. Temos falado no livro de Jó. E uma das coisas que nós temos aprendido é que se Jó soubesse que ele estava sendo provado, talvez a sua resposta seria diferente. A provação virá e às vezes nós não sabemos, mas nós precisamos continuar confiando em Deus, confiando nele. Eu peço aos irmãos que nós possamos orar sempre. Vamos ser uma igreja que ora e que pede oração, não é? Eu disse aos nossos irmãos que muitas vezes nós não precisamos ser a assuntos que são tão pessoais que às vezes nós não queremos entrar em detalhes. Mas eu disse, às vezes nós podemos levantar e dizer: irmão, ore por mim, eu estou enfrentando um grande gigante, uma luta, um momento difícil. Se nós não quisermos citar, mas há momentos que nós precisamos dizer: ore por mim. Eu peço à igreja que ore a favor da minha família, ore a favor do meu pai, os meus irmãos lá em Cabo Verde, para que Deus possa abençoá-los, cuidar da minha casa, da minha família. Eu peço aos irmãos que nós, como igreja, também possamos orar mais uns pelos outros, a favor da unidade no corpo de Cristo, porque nós estamos aqui, irmãos, para levar as cargas uns dos outros, e a palavra de Deus nos diz assim: cumprir a lei de Cristo, que é a lei do amor. A ninguém devais coisa alguma, diz a palavra de Deus, a não ser o amor. A não ser o amor, não é? Mais nada a não ser o amor, que nós somos chamados a amar uns aos outros. É bom poder ver os meus sogros aqui na casa do Senhor depois de um tempo de ausência. Irmãos têm regressado à casa do Senhor. Isso tem alegrado os nossos corações. Nós continuamos servindo a Deus e procurando fazer o nosso melhor. Essa terça-feira nós teremos o nosso encontro da junta, o primeiro encontro da junta neste novo ano eclesiástico. Temos pelo menos 2 irmãs que são parte da junta, a nossa irmã Fatinha e a nossa irmã Maria. São membros da junta neste novo ano eclesiástico. Há muito a fazer, muitos trabalhos, muitos planos que são para a glória de Deus. Eu tenho dito aos irmãos que um dos maiores desafios para esse novo ano é nós tirarmos o tapete, não é? O tapete que está nesse santuário há muitos anos e mudarmos para algo melhor. Não vai ser carpete outra vez, mas nós estaremos trazendo esse assunto à junta da igreja. Foi algo começado no projeto no ano passado, nós não concluímos, demos prioridade a outras áreas que têm a ver com a capela, por causa também da pandemia, mas eu acredito que Deus estará nos ajudando a continuarmos investindo na igreja do Senhor Jesus Cristo, procurando fazer o nosso melhor, para que também a casa de Deus possa estar realmente em boas condições. Eu dou graças a Deus por todo o investimento que tem sido feito nesses dias, e irmãos têm sido generosos, têm desafiado o vosso pastor também. Eu tenho colocado no meu coração
também fazer mais, e nós estaremos desafiando a Igreja do Senhor para tudo quanto nós fizermos, possamos fazer para a glória do Senhor. Terça-feira, reunião da junta, nós, quarta-feira, não terça-feira, teremos o estudo bíblico, mesmo o pastor não estando, mas nós estaremos chegando na terça-feira para o nosso encontro de oração. Dona Ana, tem sido uma bênção, não é? Tem sido uma bênção. Irmãos, venham, e eu acredito que será um tempo especial. Nós não temos tido a transmissão via Facebook. Nós queremos que toda a igreja venha para o santuário. Temos tido uma boa assistência, uma média de 22 pessoas chegando no nosso tempo de oração, e tem sido realmente um tempo, 20 pessoas, um tempo de bênção na casa do Senhor. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor, um verso bastante conhecido por todos nós. Nós poderíamos citar sem abrir a Bíblia, e eu poderia apenas dizer isso, os irmãos, eu creio que já sabem qual é o verso, não é? Se eu dissesse que é um verso que toda a igreja conhece, e não é necessário nós abrirmos a Bíblia, qual seria esse verso? Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Hoje nós estaremos falando sobre ofertas. Geralmente no início do ano eclesiástico, no mês de janeiro, nós separamos esse dia para desafiar a igreja sobre esse importante, não tema, mas sobre esse importante assunto. Na igreja de Jesus Cristo, e a ênfase é: de Deus temos recebido a maior oferta, e para Ele nós devemos dar o melhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Outras versões dizem: não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Pai, que a meditação da Tua palavra fale aos nossos corações. Pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Segundo Martinho Lutero, que foi o grande reformador, o que nós vemos no livro de João, especialmente no capítulo 3, no verso 16, é a Bíblia compacta, não é? A Bíblia em miniatura. Ele disse, porque neste texto encontramos tudo que nós precisamos refletir sobre as consequências das nossas escolhas, sobre a eternidade que essas escolhas nos levarão, ao lugar eterno que nossas escolhas nos levarão. Se nós sofreremos eternamente pelo facto de nós rejeitarmos a maior dádiva, ou se nós desfrutaremos da presença de Deus através do seu Filho Jesus Cristo no céu para todo sempre. É pertinente saber que se toda a Bíblia, todas as Bíblias fossem dizimadas ou destruídas da face da terra, todos os 66 livros, e agora eu não falo apenas da face da terra, porque nós temos pessoas na Lua, eu creio que já chegaram no Marte, não é? E nós poderíamos incluir então a Lua, não é? Nós acreditamos que nós temos pessoas, cientistas que estão ali, que são crentes e que talvez tenham à sua disposição a palavra do Senhor. Mas se no universo que nós conhecemos a palavra de Deus fosse completamente destruída e nada restasse, a não ser esse pequeno verso, João 3,16, nenhum ser humano poderia dizer que não conhecia ou não conhece o plano da salvação de Deus. Sim, meus amados irmãos, porque a palavra de Deus, através desse verso, é claro. Apresenta-nos Deus. Esse mundo não veio do acaso. Deus estava realmente, fez parte da criação. A palavra do Senhor nos diz que no princípio criou Deus
os céus e a terra. E a palavra do Senhor continua narrando mais sobre a criação. Mas no livro de João, João começa por falar sobre a igreja nesses dias, porque muitos duvidavam sobre Jesus Cristo como sendo Deus. Ele então começa o prólogo, a introdução do seu livro dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no livro de João agora, João nos dá a descrição do que estava acontecendo lá no princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre os homens, mas ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, concluindo o que Deus, João nos diz na sua Sagrada Escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira e ele nos deu o Verbo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele nos deu Jesus. Sim, meus amados irmãos, não há desculpas para que o homem não entenda sobre o plano da salvação. Muitos desconhecem Jesus. Sexta-feira alguém chamou-me, eu não vi o número, eu vi que era um número estranho, eu esperei para ouvir a mensagem, porque geralmente depois entre as 4 e as 5, apenas entra notícias dizendo que nós precisamos chamar por um hotel, e os irmãos já sabem dessas notícias. Eu reparei que das 4 às 5 nós recebemos todas essas informações, e eu esperei, mas não era realmente essas pessoas que nos chamam para esses negócios. Alguém disse: eu estou chamando porque a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é Deus, e eu gostaria que pudesse ter uma conversa com a pessoa que está do outro lado. Eu me identifico, eu creio que ele sabia que eu era pastor, sobre a identidade de Jesus Cristo. E eu vou chamar aquela pessoa, não hoje, mas não para entrarmos em diálogo, em debates, mas apenas para apresentar versículos que, de uma forma precisa, apontam para a divindade de Jesus Cristo, que Ele é Deus, e que salvação somente é possível através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas se toda a Bíblia fosse erradicada deste mundo, apenas ficasse João 3,16, meus amados irmãos, nenhum de nós poderia dizer que nós não conhecemos o plano da salvação. Deus amou a mim, Deus amou a ti, Deus amou a cada um de nós neste santuário, Deus amou os nossos irmãos lá em casa, os amigos que nos veem nesta manhã, e a palavra de Deus nos diz que Ele nos amou de tal maneira que deu Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, para que todo aquele que acreditar na sua obra meritória dele vir como o Filho de Deus e morrer na cruz para a salvação dos nossos pecados, não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna, desfrutada ali no céu, onde a palavra de Deus nos diz: um dia Ele virá, Jesus Cristo, e todo olho o verá. E mais do que ver, Ele virá para buscar a sua igreja. E a pergunta é: será que nós, como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos preparados para este grande e glorioso dia da vinda do nosso Senhor? Para que nós tenhamos vida eterna. Deus amou o mundo, e o propósito, meus amados irmãos, é que a vida perdida no Éden, a eternidade que nós fomos criados ali no Éden, possa ser restabelecida através de Jesus Cristo, que é o segundo Adão.
Através da desobediência de um homem entrou a morte, Paulo diz. Mas pela obediência de Jesus Cristo, o Deus encarnado, nós possamos agora viver na presença de Deus por causa da sua obediência. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E a salvação, meus amados irmãos, cara igreja, meus amados amigos, é somente por Jesus Cristo. É só por Jesus, e foi por causa disso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a mensagem que está incutida em João 3,16, que também no livro de Atos, o autor escreve que em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, a não ser o nome de Jesus Cristo, pelo qual devamos ser salvos. Bíblia em miniatura apresenta-nos um Deus que nos ama, apresenta um plano que foi estabelecido na eternidade, antes que o mundo existisse, na mente de Deus, por ser um Deus omnisciente, omnipresente, omnipotente, ser o Deus omnisciente que sabe tudo, sabe do nosso presente, sabe do nosso futuro, do nosso passado, sabe do nosso presente e sabe do nosso futuro. Ele, de antemão, preparou o plano da salvação para que nenhum de nós fosse excluído. Meus amados irmãos, a salvação é simples. Que cada um de nós reconhece Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida e que nós possamos entregar as nossas vidas nas suas mãos. A pergunta é a cada irmão, amigo nesse santuário: será que é Jesus o teu Senhor e Salvador? Será que já abriste o teu coração e disseste sim a Jesus? Será que o recebeste e Ele agora vive no teu coração? Será que já experimentaste esta nova vida que nós temos em Cristo Jesus? Vida eterna. João, ele fala na sua carta, ele diz que essa vida não é apenas para ser vivida um dia ali no céu. Sim, nós esperamos nós temos uma grande expectativa de que um dia estaremos com Ele no céu, mas até lá é uma vida para ser vivida neste dia, no dia a dia. Onde quer que nós formos, Jesus Cristo deve ser visto na nossa vida. O que nós fizermos é para a glória de Jesus. E meus amados irmãos, assim nós continuamos andando. E quando nós pararmos, nós veremos que nós já não estamos aqui neste mundo, mas nós estamos com aquele que nos criou, aquele que nos amou, como Enoque. Jesus virá para nos levar, não é? Enoque foi arrebatado, mas nós subiremos para estar com Ele. E até lá, meus amados irmãos, vamos viver para louvor da sua glória. Mas esse versículo, meus amados irmãos, também fala de oferta. Fala de oferta. E quando nós falamos de oferta, nós desafiamos a igreja também para que nós possamos pedir a Deus que Ele nos ajude a pensarmos como o salmista pensou: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? Esse texto fala da oferta, da maior oferta que a humanidade recebeu do Pai sem merecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu oferta. O que é que Deus nos deu? Ele deu-nos o que Ele tinha de melhor. Ele deu-nos o seu Filho unigênito. Sim. Testemunhos de Jeová nos dizem que Jesus Cristo é criatura de Deus. Mas João 3,16 nos diz que é único gerado por Deus. Vem de Deus. Não é criação, é geração de Deus. É Deus. Ele nos deu o seu Filho único gerado, unigênito. Não é? Para que através dele nós tenhamos vida eterna. Jesus não é criação, como muitos dizem. João 3,16 nos diz isso. Está no Evangelho. Digam às pessoas, João 3,16, porque Deus amou e deu o seu Filho unigênito, não criação, Filho de Deus.
para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus amou e Ele nos deu o melhor. E nós precisamos dizer: Senhor, o que é que eu posso dar, ofertar a Deus? O dicionário diz que ofertar significa presentear alguém voluntariamente, ou seja, você presenteia voluntariamente porque você ama. Nós damos quando nós amamos. Nós voluntariamente apresentamos, damos o nosso melhor para a pessoa amada. O nosso melhor. E eu quero vos dizer, igreja, o nosso melhor, primeiro, é a nossa vida rendida a Deus. O termo oferta em hebraico significa korban e deriva do verbo que significa aproximar-se. Em outras palavras, no Antigo Testamento, o povo de Deus aproximava de Deus, trazendo as suas ofertas sacrificiais ao templo para ofertar a Deus. Era a maneira de eles aproximarem de Deus. Tinham que trazer uma oferta. No Talmud, que fala das tradições hebraicas, nós vemos que realmente fala-se muito de oferta. Aliás, tudo é sobre oferta. Nos altares em Israel, todos os dias, animais eram sacrificados. Diversos tipos de animais, porque o povo queria aproximar-se de Deus. Queria aproximar-se de Deus. E então eles davam. Meus amados irmãos, nós vemos que no nascimento de Jesus Cristo, também quando os magos vêm, eles querem se aproximar de Deus, de Jesus Cristo, eles dão. Todas as ofertas no Velho Testamento apontam para a maior oferta que haveria de vir para o mundo, Jesus Cristo. E todas as ofertas geralmente eram dadas havia a expressão de sangue. Sangue era derramado, o cordeiro era apresentado para ser sacrificado, sangue era derramado. Porque desde o início a palavra de Deus dizia: sem derramamento de sangue não há salvação, sem derramamento de sangue não há purificação dos pecados. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, viria e através do seu sangue, Ele realmente na cruz, através do seu sangue nós poderemos ser purificados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Para que agora nós possamos viver na sua presença e como igreja de Deus, nós possamos realmente trazer as nossas ofertas para apresentar a Ele. Sim, meus amados irmãos, toda a oferta no Antigo Testamento apontava para a pessoa de Jesus. As ofertas foram dadas para se aproximar, e nós damos a nossa oferta hoje como igreja, não para aproximar-se, porque o livre caminho já foi aberto por Jesus Cristo. Quando Ele morreu na cruz, o véu foi rasgado, de alto a baixo, dando-nos a todos a oportunidade de entrarmos no lugar santo. E o nosso sacerdote, sumo sacerdote, é Jesus Cristo. E nós podemos ir diretamente ao Pai através de Jesus, não através do vosso pastor, não é? Muitos dizem: pastor, eu vou pedir ao pastor para orar, porque o pastor, a sua oração é diferente. Não é diferente do irmão. Todos nós oramos na presença de Deus através de Jesus Cristo. Ele, sim, o autor aos Hebreus nos diz, é o nosso sumo sacerdote. Por isso a palavra de Deus nos diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos graça e socorro em tempo oportuno, através da pessoa de Jesus Cristo. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia fala de oferta. No Novo Testamento, também nós ouvimos falar sobre ofertas. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo em que a questão da oferta tem sido deturpada. As ofertas têm sido apresentadas na igreja como uma oportunidade de nós recebermos de Deus, não é? É como uma moeda de troca. Eu dou que Deus vai dar-me mais. Alguém falou, um pregador: tragam as vossas notas, porque Deus não gosta do barulho das moedas. Não é? Pessoas que falam sobre o dinheiro e querem tirar
realmente tudo o que é dos crentes. Mas nós damos, meus amados irmãos, como de acordo com o que Deus propôs no nosso coração. Porque de Deus nós temos recebido a melhor oferta. Nós damos porque é para a igreja daquele que se deu por nós, para a expansão da sua obra. Nós damos para que o nome de Jesus Cristo pregada seja conhecida à volta do mundo. Nós damos porque recebemos de Deus. Nesses dias nós temos recebido bênçãos de famílias, de pessoas que nos têm dado. Esse equipamento de som começou com essas colunas, alguns microfones e outras coisas. Depois uma família doou o equipamento que nós temos aqui para a igreja. Interessante, eu estava lendo sobre a igreja de Atos e uma das coisas que eu vi é que o povo trazia, e todos sabiam, não é? Eu entendo que cada um de nós tem a nossa privacidade, nós não queremos que todos saibam, mas o que nós estamos dando, mas na igreja nós somos desafiados para que cada um de nós dê o nosso melhor. Eu tenho sido desafiado por o meu melhor, não é? Quando eu der o melhor para a casa de Deus, o melhor. Quando o irmão sentir no seu coração de dar alguma coisa, dê o seu melhor. Agora, meus amados irmãos, o nosso melhor não tem a ver com a quantidade, mas com a qualidade da nossa oferta. Não tem a ver que se eu vou dar $100,000 ou $1,000, mas tem a ver com a maneira que eu dou, que eu possa dar de todo o coração. Eu vou dizer, é o meu melhor para o Senhor. E cada um de nós na igreja de Deus sabe o que é o nosso melhor. O melhor para a igreja de Deus, de termos as paredes pintadas. Eu não estou lembrando, eu não sei se os irmãos já repararam que já não há aqueles papéis na parede, não é? De termos esse equipamento de projeção de tudo na casa do Senhor. Nós não fomos pedir fora, mas irmãos que sentiram no seu coração que podem dar. Bancos que foram doados. Tudo que está na casa de Deus, neste santuário, alguém deu, porque ama o Senhor. E hoje eu estou desafiando a igreja, meus amados irmãos, que possamos ser generosos no dar, não é? No dar. Dar o nosso melhor. Nesses últimos dias temos sido abençoados, muitos de nós, com os estímulos cheque, não é? E todos temos ficado contentes, abençoados. E muitos têm dito, eu vou abençoar a igreja, porque também eu tenho sido abençoado. Mas, meus amados irmãos, que nós possamos dar em todas as circunstâncias da vida, mesmo quando no pouco que tenhamos, vamos dizer, eu estou dando, esse é o pouco que eu tenho para a glória de Deus. Nós damos aqui na igreja, porque também nós não somente cuidamos da casa do Senhor, mas há um trabalho à volta do mundo, para que pessoas conheçam Jesus Cristo, para que a mensagem de Jesus Cristo possa chegar a todo o mundo. E a palavra de Deus nos diz, quando isso acontecer, então Ele virá. Dê o seu melhor, dê para a causa do Senhor, porque dele tens recebido o melhor. Amém, igreja? Que Deus possa nos abençoar. Terça-feira nós estaremos chegando para o nosso tempo de oração e que nós possamos continuar também orando a favor da junta que se reunirá na quarta-feira e assuntos importantes serão discutidos e aprovados para o melhor da casa de Deus. Que Deus nos abençoe e fiquemos de pé. Nós estaremos terminando com uma palavra de oração. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua presença, pelos teus cuidados, pela certeza, ó Deus, de que tu estás conosco. Somos gratos por tudo o que temos recebido de ti. A tua palavra nos diz que toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra nem mudança de variação. Nós temos visto, ó Deus, tudo do bom, desfrutado do bom que temos recebido de ti.
Também, ó Deus, ajuda-nos a ser generosos, dando para a Tua causa, para a expansão da Tua obra, fazendo isso com inteireza de coração. Dá a todos nós, ó Deus, um dia abençoado e que, ó Deus, no nosso viver diário, o Teu nome seja glorificado. Nós pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Ele cuide de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Irmãos, nossa assistência hoje tem subido, graças a Deus, não é? Nós estaremos saindo para cumprimentar os irmãos fora da igreja. Então tenham um dia abençoado.